Oi, meus amores, na aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 8, ele que traz reprodução sexuada e variabilidade genética. Essa é a nossa sexta aula gravada, então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre alguns conceitos, tá? Que vão ser postos aqui no capítulo para vocês. Então, vou começar a falar sobre célula diploide. Célula diploide, ou 2N, ou célula 2N, nada mais é do que células que possuem o número duplo de cromossomos. Enquanto células haploide, ou célula N, ou simplesmente N, são células que possuem um número ímpar de cromossomos. As células somáticas são as células do nosso corpo que não são as células reprodutivas, tá? Elas não vão estar ligadas à reprodução. As células ligadas à reprodução são chamadas de células germinativas. Os cromossomos autossômicos são 44 que estão dispostos nas nossas células, enquanto os cromossomos sexuais são 2, que são os cromossomos que vão determinar o sexo daquele indivíduo, se é masculino ou se é feminino. Portanto, a mulher, por exemplo, ela vai ter 44 cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, que são representados por XX, tá? Então, XX são os 2 cromossomos sexuais. A mulher terá, então, 46 cromossomos, 44 autossômicos e 2 XX, que são os cromossomos sexuais que representam o sexo feminino. Enquanto o homem terá 44 cromossomos autossômicos, tendo mais 2 cromossomos sexuais que são X e Y, tá ok? Então, 44 XY, portanto, o homem também tem 46 cromossomos. Então, percebam que a única diferença nas células em relação aos cromossomos feminino e masculino é o XX e o XY, tá? XY masculino, XX feminino. Termino aqui essa parte dos conceitos. Começo propriamente dizendo, né? Falar agora sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada vai acontecer por meio da troca de gametas. Gametas são as células sexuais, tá? São as células reprodutivas. Há o gameta masculino, que é o espermatozoide, e há o gameta feminino, que é o óvulo ou ovócito. Vocês vão encontrar esses dois nomes que se referem à mesma coisa, óvulo e ovócito, tá? O espermatozoide, que é esse aqui, ele que é a célula reprodutiva masculina, ou gameta masculino, ele vai ser composto por cabeça e cauda, tá? Na cabeça do espermatozoide, você terá o acrossoma, que tem a função de perfurar o ovócito na hora da fecundação. O núcleo, que é onde vai conter o material genético do pai, que é quem vai doar o gameta masculino, que é o espermatozoide. A mitocôndria, que é quem vai produzir energia para que esse espermatozoide, que é uma célula, consiga se locomover no canal vaginal para conseguir fecundar o ovócito. E a cauda. Na cauda nós temos o axonema e a peça final, que é essa cauda que vai ajudar na locomoção do espermatozoide. O óvulo, ele é uma célula bem maior do que a célula espermatozoide. Ele é feminino, tá? E ele vai ser composto pelo núcleo, onde vai ter as informações genéticas da mãe, que é quem vai doar o óvulo ou o ovócito, que é o gameta feminino. Terá também o citoplasma, terá a corona radiata, que é essa partezinha aqui, terá o corpo polar primário, a zona pelúcida. Então, percebam que o ovócito é uma célula bastante maior do que o gameta masculino, tá? Do que o espermatozoide. E eles juntos serão responsáveis pela fecundação, pela troca de material genético, tá? Para que assim haja a criação, digamos assim, de um novo ser. A fecundação, ela vai acontecer quando um espermatozoide, através do acrossoma, conseguir perfurar a parte externa do ovócito, tá? Entrar, e quando ele entra dentro do ovócito, que é o que chama de fecundação, certo? Vai acontecer sucessivas divisões celulares para que haja a junção desse material genético do pai e da mãe, para que assim haja a formação de um novo indivíduo, que seria o bebê, tá? A célula somática
é aquela célula que vai dar origem a duas células com o mesmo número de cromossomos. E ela é a célula que não está envolvida na reprodução. Então, lembre, as células sexuais, ou os gametas, ou células reprodutivas, são responsáveis pela reprodução porque são eles que vão realizar a fecundação. Enquanto as células somáticas são todo o restante das células do nosso corpo que não fazem parte das células reprodutivas. A célula ovo ou a célula zigoto, ela vai ser o resultado da junção da fecundação, que é essa fecundação aqui, que é a junção do espermatozoide com o ovócito, tá? Quando houver a fecundação entre essas duas células, começam as divisões celulares, ele vai receber o nome de ovo ou zigoto, que é justamente a união do gameta feminino, que é o ovócito, mais o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, essa é a célula ovo, que vai fazer sucessivas divisões para que assim haja o surgimento de um novo indivíduo. A gametogênese ou ovulogênese é o processo pelo qual a mulher vai produzir o gameta feminino, que é justamente o ovócito, que vai passar por um período germinativo, por um período de crescimento, por um período de maturação, até se ter, certo? Esse ovócito pronto para que ele seja fecundado pelo espermatozoide posteriormente. A gametogênese por espermatogênese, ela também é o período de maturação, certo? Produção de espermatozoides, que é o gameta masculino, que também passará por um período germinativo, por um período de crescimento e por um período de maturação. Mas, no caso da espermatogênese, também vai passar por um período de diferenciação, tá? Até que se tenham as células prontas, as células sexuais masculinas, que são espermatozoides prontos, para que assim haja a fecundação e haja a reprodução daquele indivíduo. Cromossomos e genes são os nomes dados a estruturas que armazenam o material genético que é o nosso DNA. Os cromossomos, eles vão armazenar os genes, que são as informações genéticas, que são codificadas em DNA, tá? Então, é dessa maneira que você vai carregar as informações genéticas do seu pai e da sua mãe, a partir dos cromossomos que são doados durante lá o período da fecundação. Lembrando que depois da fecundação, quando começam as divisões celulares, há uma espécie de codificação, é por isso que cada ser humano, por exemplo, é diferente um do outro. Vai apresentar características semelhantes, mas também apresentará características distintas. Claro, que eu retiro dessas características distintas, no caso estrutural, os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos, tá? Mas todo o restante da espécie humana, eles têm características diferentes entre si, também tem características semelhantes, mas essas características elas são dadas diferentes a partir dessa codificação do DNA, certo? Que é onde vai acontecer essa diferenciação para mudar um ser humano do outro. E os cromossomos? De onde vem? Qual é a origem dos cromossomos? Os cromossomos, eles, no nosso caso, ele vai ter a origem do nosso pai e da nossa mãe. Então, os cromossomos que nós temos, eles são resultado da junção dos cromossomos da nossa mãe e do nosso pai, tá? Vamos lá. Nós temos aqui os 23 cromossomos que estão no espermatozoide e os 23 cromossomos que estão no ovócito. Vocês devem lembrar, quando eu falei logo no início da aula, sobre as células diploide, que são as células 2N, que são aquelas que vão possuir duas fitas de cromossomos. As células sexuais, que são os gametas, o espermatozoide e o ovócito, eles são células haploide, só vão ter uma fita com 23 cromossomos. Para que, quando houver a junção do espermatozoide com o ovócito, resulta em uma célula diploide com 46 cromossomos, que somos nós, que somos o resultado da junção do cromossomo, dos cromossomos do nosso pai e dos cromossomos da nossa mãe, tá? Então, a célula ovo ou zigoto, ele é uma célula diploide com 46 cromossomos, resultado da junção de duas células haploide, que são espermatozoide e ovócito, tá? E a reprodução sexuada, de onde ela veio, de onde ela surgiu? A reprodução sexuada, acredita-se que ela é uma variação da reprodução assexuada. Como a reprodução assexuada ela é uma reprodução mais simples,
Então, acredita-se que a reprodução sexuada nada mais é do que uma evolução da reprodução assexuada. E ela veio a partir da conjugação. A conjugação ela é feita geralmente por bactérias, onde a bactéria A, por exemplo, troca material com a bactéria B. Só que nesse caso é diferente da fecundação de reprodução sexuada, tá? Então, a conjugação ela vai ser basicamente o intermédio, digamos assim, entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Eu vou ler para vocês. A conjugação ela consiste em um meio termo entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Nela não vai haver a formação de gametas, nem de gônadas, então não vai ter o espermatozoide, nem o ovócito, tá? Mas vai haver uma troca de material genético entre essas células. E é isso que vai promover uma recombinação gênica, que vai ocorrer geralmente em bactérias. Então, as bactérias elas podem realizar esse tipo de reprodução por conjugação, que é quando elas vão trocar o material genético. Só que lembrando, não é considerada uma reprodução sexuada, porque não vai haver a troca de gametas, tá? É só uma troca de material genético. Essa troca de material genético, ela vai causar uma espécie de variabilidade genética, tá? Entre as bactérias, que é o que chamamos também de recombinação gênica. A bactéria A, que é a doadora, ela vai conter inicialmente plasmídios que serão doados para a bactéria B, que será a receptora. Trocando esses plasmídios, automaticamente vai haver uma recombinação gênica, que é uma trocazinha lá entre genes, causando uma pequena variabilidade genética. Meus amores, encerramos aqui essa parte de reprodução sexuada, essa introdução, na verdade, da reprodução sexuada, onde vocês viram as células reprodutivas, como espermatozoides e ovócitos, que a junção delas vão formar a fecundação, tá? Então, nas nossas próximas aulas do MIT, darei continuidade ao assunto. Qualquer dúvida será tirada por lá. Estou à disposição de vocês também para tirar qualquer dúvida. Um cheiro, bons estudos a todos e tchau, tchau!